12:02, estamos começando ao vivo mais uma edição do Pop News dessa semana, trazendo para vocês as principais notícias do país, do estado e também de toda a região. Nossa bancada aqui está cada vez melhor, né? Agora está aumentando o número de profissionais aqui para poder participar com a gente, trazer as principais informações, comentários e muito mais. Aqui na bancada, o nosso querido Juliano Cidro. Como é que você tá, meu amigão? Tudo bem? Muito bem, Carlos Henrique. Bom dia a você, bom dia ouvinte. Animação total, quarta-feira maravilhosa. E a bancada aqui é espetacular, hein? Tá crescendo cada vez mais. Já vou apresentar a nossa querida antes, aí vamos lá com o piloto. Tudo bem, pilotão? Bom dia, Carlão. Bom dia, André. Bom dia a nossa convidada aqui, a nossa mais nova contratada, né, cara? Aqui, é isso aí. Né? Não vou falar nova, porque eu vou deixar pro meu amigo Carlão falar. Mas bom dia aí a todos os ouvintes da Pop aí. Beleza, então aí, a partir de hoje, contando aqui com a nossa querida Juliana Oliveira. Como prazer é que você tá? enorme. Olá, boa tarde, Carlos Henrique, piloto, Juliano, pessoal, toda a equipe aqui. O que a gente não faz por mais uns 50 mil reais por mês, minha gente? Tô aqui de novo? Quero saber nessa, então. Ô, patrão. Vamos, deu a louca no patrão, tô ganhando 50 é que ela tá com 50 mil, porque ela tá chegando agora, né, piloto? Então ela tá no estágio. Exatamente, tá começando assim a galgar, né? Estágio, subir os degraus aqui, né? Eu chego lá, gente, eu tenho fé. Eu chego lá, vou ganhar igual vocês. Mas legal demais, seja bem-vinda, Obrigada, Juliana. Carlos, obrigada. Sempre muito bom trabalhar contigo. E vamos lá então agora para os destaques de hoje aqui do Pop News 12:04. Destaques do dia. Então vamos lá para os destaques de hoje aqui no Pop News. Denúncia. Vereadora de Itapeva faz alerta sobre atuação de falsos médicos na zona rural da região, né? Segundo ela, mais de 1.500 pessoas já foram enganadas. Taxa de iluminação pública em Itapeva está entre uma das mais caras na região. É o que afirma o vereador Tarzan. Defesa Civil de Itapeva, Defesa Civil alerta em ciclone extratropical pode trazer chuva forte, com ventos de até 90 quilômetros em toda a parte do sudoeste do estado, hein? Atenção aí, atenção com a roupa no varal. Exato, né? Vai perder a roupa aí, né, gente? Exatamente. E é isso aí, vamos seguindo então. Juliana, qual que é a próxima notícia que a gente vai comentar daqui a pouco? Olha só, a gente fala de saúde, mesmo após o pagamento de empréstimo de 40 milhões de reais, a Santa Casa de Itapeva novamente apresenta problemas financeiros. E estaremos recebendo representantes do Mãe da Vida, Polaco e Rose, que estarão falando sobre os trabalhos da instituição aqui no programa, hein? É isso aí, esses e outros, muitos outros assuntos a gente traz a partir de hoje, a partir de agora aqui no Pop News. Participe, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 99-765-6358. Vou repetir para você, tá? 15-99-765-6358 é o canal para você participar com a gente, mandando a sua mensagem. A gente dá voz para você, tá? Pode reclamar, pode elogiar, pode fazer o que você quiser. Determinadas palavras a gente dá uma censuradinha aqui, né? Mas o resto... Vamos lá para a previsão do tempo com o nosso querido piloto. Vamos Nossa lá. E aí, senhora. como é que vai ficar? Como é que vai ficar, né? Tem notícia de ciclone agora, cara, amigo? se você olhar pra fora, tá lá no tempo hoje, cara, você vai falar, pô, lá tá bom. Ciclone, né? Um solzinho hoje é legal Pois até, né? Tá gostoso o tempo. Mas parece que vai mudar esse tempo aí. Então, tá. Vamos lá. O meu chefe amigo aí da previsão do tempo mandou aqui pra mim. Não é Deus, né? Mas vamos ver se a gente não dá uma errada aí, né? E pelo tamanho aqui da previsão. Porra, tá? né? Vamos O ciclone chega ao Rio Grande do Sul e atingirá o sudeste nos próximos dias. Chegando já anunciado ciclone extratropical ao Rio Grande do Sul, que provocou queda de temperaturas no norte do estado, por causa de uma baixa pressão. O fenômeno irá se dirigir para o litoral gaúcho e em seguida atingirá as serras gaúcha e catarinense. Como resultado, chuvas fortes e ventanias são esperadas nos dois estados, com até 100 milímetros de chuva e mar com ondas acima de 4 metros de altura. Você tá doido, hein? 4 metros de altura, Pra hein? quem gosta de surfar, né, cara? Os efeitos do ciclone também serão sentidos com menos força no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro nos próximos dias. O clima, que está seco há alguns dias, deverá ter pancada de chuvas e, apesar do calor dos últimos dias, o sol não aparecerá
entre as nuvens. O crime irá virar a partir desta quinta-feira em toda a nossa região. Nossa equipe de reportagem fez contato com o coordenador da Defesa Civil da cidade de Itapeva, Jorge dos Santos, que fez um alerta para toda a população. Bom dia a todos, aqui é o Jorge, secretário municipal da Defesa Social de Itapeva e coordenador da Defesa Civil. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina já sofrem os impactos de um ciclone com chuvas fortes e rajadas de vento. Existe a previsão que esses efeitos se estendam pelos litorais do Paraná, de São Paulo e Rio de Janeiro. E com isso, então, existe a possibilidade da nossa região sofrer também, receber esses reflexos do ciclone com chuvas e ventos e após isso uma frente fria. Então orientamos a todos que, havendo rajadas de ventos, chuvas um pouco mais fortes, se abriguem em um local seguro, evite o trânsito nas ruas, a pé ou motorizado. E em qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer necessidade, chame a Defesa Civil, chame a Guarda Civil Municipal pelos números 153 e 199. Estaremos sempre à disposição em qualquer horário. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima semana. Polícias. E seguimos com o Pop News agora, trazendo para você os destaques policiais. E a Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de ter furtado um veículo em Capão Bonito. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes patrulhavam as proximidades de um posto de combustíveis quando notaram um comportamento suspeito da motorista que apresentou nervosismo. Estava com a mão gelada, tremendo tudo. Ao ser abordada, a mulher afirmou que emprestou o carro dos familiares, mas entrou em contradições durante a conversa e acabou confessando que havia furtado o veículo aos policiais. Ainda conforme o registro policial, durante a consulta do emplacamento não foi constatado o registro de furto. Por conta disso, outra equipe foi à casa do proprietário do veículo, o qual estava dormindo e ainda não sabia do furto. O veículo foi devolvido ao dono e a mulher foi levada à delegacia, onde um boletim de ocorrência por furto foi registrado. Esse cara, o dono desse carro, que é muito sortudo, não é não? Muito, né? Muito. Ele devia jogar na Mega Sena, cara, porque olha... Agora essa Imagina... ladra aí é o tal do roubar e não conseguir carregar, né? Exatamente, né? Mas ficou toda nervosona ali, já deu na cara. Não pode. Queria dar um rolezinho, cara. De repente o carro era uma BMW, alguma coisa. Queria dar um rolê. Não era um Chevetão. O Chevetão vai roubar, Juliano? Imagina. Até porque na hora de ligar o escapamento vai fazer muito barulho, não, né? Ela tem que ser ladrã e mecânica no mesmo tempo. Viu? Mas essa música lembrou aquela música do Capital Inicial da Natasha, né? Ela só quer dançar. E no final acabou dançando mesmo, né? Dançou bonito mesmo, bonitinho mesmo. Queria passear, mas não foi. Imagine o policial bate na porta da sua casa, viu? Você não tem um carro assim assado? Tenho, tá na garagem. Opa, estava. Roubaram. Não, cara, mas encontramos, né? Cara, olha o tempo, cara. Porque isso aí leva um tempo, cara. O cara deve ter um sono pesado primeiro. E a polícia trabalhou rapidamente, né? Não foi? Né? Pegou, Sensacional. achou onde o cara mora, foi na casa do cara. Pô. Parabéns, se todo policial, toda a cidade contasse com uma equipe de polícia assim, ó. Tão ágil assim, né? Parabéns. Mas vamos seguindo. Meio-dia e 10, agora tem notícias da Câmara. Câmara em pauta. Bom, e atenção, uma novidade aí, né, apresentada na última sessão de Câmara. O vereador Julinho do Ataíde, ele traz aí um projeto de lei que visa aí, né, que os portadores de deficiência visual recebam, além do diploma tradicional, um diploma também em braille, né, para que ele possa ali também ter, poder também ler o próprio diploma. É uma maneira legal, e tem um áudio dele aí sobre esse assunto. Esse projeto de lei tem o intuito de garantir aos alunos com deficiência visual o direito de obter o diploma em braille. Não altera em nada aí também a disponibilização do diploma digital, diploma impresso, mas colocamos a opção e colocar que o aluno com deficiência visual também receba em braille, para que ele mesmo possa ler o seu próprio diploma e expor o seu diploma como todos os outros têm esse direito.
É isso aí, 12h13, a gente continua aqui com as informações. Uma denúncia sobre falsos médicos que estariam atuando na zona rural da nossa região chamou atenção durante a última sessão de Câmara aqui do município de Itapeva. O caso veio à tona após a fala da vereadora Áurea Rosa, que durante o uso da tribuna alertou que pessoas não qualificadas estão se passando por médicos oftalmologistas. De acordo com a vereadora, mais de 1.500 pessoas já foram enganadas. Vamos ouvir. O que está ocorrendo na nossa região e o cuidado que as pessoas têm que ter? Falsos médicos que estão vindo fazer consulta de vista. Tem mais de 1.500 pessoas que foram enganadas nas áreas rurais nos últimos 2 meses. Inclusive com a apreensão de receitas assinada por falsos médicos que estão achando que nós somos tontos. Eles entram nas comunidades rurais, pedem espaço público das igrejas, de academias, de salão de beleza, aonde der, e vão fazer o tal de exame de vista. Eu vou falar uma coisa, enquanto eu estiver aqui, tudo que eu souber eu vou bater de frente. Eu fui lá fazer consulta no Taquarivaí, cheguei lá e quero consultar. O senhor é o doutor Tiago? Sou o doutor Tiago, numa academia. Legal, né? Cadê a carteirinha do senhor de médico? Não tenho, sou optometrista. Falei, também sou optometrista. Então nós vamos tudo para a polícia. A polícia já era ali do lado. Policial, por favor, o senhor faz o boletim de ocorrência, recolha todo o material, está tudo preso. E a região inteira. São pessoas que vêm de outro estado para ganhar dinheiro, para deixar as nossas pessoas cegas. Nós temos médicos competentes aqui. Não precisa vir falsos médicos em óticas e em outros lugares para judiar da população nossa. De repente nós vamos deixar pessoas cegas no futuro, porque ela vai fazer tratamento através de óculos, e nem tudo é óculos. Às vezes tem um tumor no olho, às vezes tem um câncer no olho. Um médico, ele estuda para isso, ele estuda para fazer cirurgia, ele estuda toda a anatomia. Não é um técnico que vai chegar lá e vai fazer um exame e vai receitar um óculos e vai achar que resolveu o problema da pessoa. Mentira! Ainda no uso da tribuna, a vereadora Áurea Rosa fez um alerta para que prefeitos da região façam a contratação de médicos oftalmologistas. Pedido este que, segundo a mesma, já vem sendo indicado pelo Ministério Público. Prefeito Taquarivaí, Ministério Público recomenda que o senhor contrate médico na sua cidade. Prefeito de Ribeirão Branco, Ministério Público recomenda que o senhor contrate médico na sua cidade. Prefeitura de Nova Campina, Ministério Público recomendando, contrate médico na sua cidade. Nós temos o AME, que atende a região, e nós temos o Centro-Dia. E mesmo após o pagamento do empréstimo de 40 milhões de reais, a Santa Casa de Itapeva novamente apresenta problemas financeiros. É isso aí, esse foi outro assunto debatido na cidade de Itapeva na última sessão de Câmara. Após a fala aí da vereadora Áurea Rosa, nós vamos conferir agora. A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva continua com os mesmos problemas financeiros. Foi resolvido o empréstimo de 40 milhões e foi pago uma folhas de rescisões contratuais, foi dispensado cerca de 42 pessoas com salários acima do viável para a nossa região, para a nossa Itapeva, né, salário de 25 mil reais e 30 mil reais, foram dispensados. Agora, falta o dinheiro para a saúde, para tocar a saúde, para fazer os procedimentos. Então, pela fala da Irmandade, que a gente chama, da diretoria, Santa Casa está sem os recursos financeiros novamente. Quero deixar claro aqui, porque a população tem que saber o que de fato está ocorrendo. Não tem dinheiro. Então, logo mais, hoje eu tentei falar com o Dr. Mário está viajando, foi para São Paulo, para nós conversarmos novamente com o prefeito e verificar o que a gente pode fazer no tocante a ajudar a situação. Inclusive a perita que estava fazendo uma investigação lá, né? Ela desistiu, o juiz pediu para que a perita se manifestasse,
no prazo de 30 dias para apresentar a peritagem e ela desistiu do trabalho dela. Mais isso ainda. Com isso vai demorar mais até outro perito chegar e começar, se é que vai aceitar o trabalho que a perita fez até então, no mínimo vai demorar, acredito eu, falando por baixo, pelo que eu conheço de jurídico, uns 6 meses para resolver a questão pendente da perícia que foi feito dentro da Santa Casa. Preocupante, porque nós estamos cada dia mais doentes e precisamos de solução. Palavra mágica. Meio-dia 17, pois tá aí então a Santa Casa, ela contraiu aquele empréstimo da piloto de 40 milhões para poder saldar, quitar as dívidas que estavam ali, acumulando. Mas E agora continua o problema de novo financeiro. nós vamos voltar a falar de Santa Casa, né? A vereadora Áurea tá falando aqui, ela tem os argumentos dela para falar sobre isso, né? O que tá acontecendo com a Santa Casa. Mas eu acho que faz uns 40, 60 dias que ela fez o empréstimo, acho, a Santa Casa, Carlão, que a gente não falava isso, né? Talvez um pouco mais, 3 meses atrás. E, por aí, né? E nesse meio termo, o que aconteceu? Nenhum vereador falava nada, e agora vai voltar a falar de novo da Santa Casa? Porque, pelo que aparenta aqui, os problemas financeiros continuam, né? Não tinham sido resolvidos. Foi um enxuga-gelo aqueles 40 milhões, né? Agora, depois de 3 meses, de novo, vamos começar a falar de novo da Santa Casa. Pô, vereador, vamos bater aí em cima, mas vamos ver o que está acontecendo durante esses 3 meses. Na onde está o do Mário não vai, é o problema, é a Prefeitura de Itapeva, é o problema da Prefeitura de Ribeirão, é a Prefeitura de outras cidades que não estão repassando dinheiro. Nós temos que correr atrás disso também. E eu vejo muito a vereadora Áurea também falar dos oftalma lá, que é para contratar médico. Cara, a população só vai atrás desses lugares aí para fazer o exame, cara, porque primeiro que tá precisando, e segundo que não tem na rede pública um oftalmo para ser atendido, porque se tivesse a facilidade de um oftalmo atender na rede pública, eles não iam procurar esses chantagistas, esses charlatões, né, para fazer isso daí, cara. Então, quer dizer, temos em Itapeva, tem, mas às vezes tem muitos que são pagos, e uma consulta oftalma é de 350 para cima, não é todo mundo que tem essa condição de pagar. Exatamente. Então eles recorrem a isso daí. Então, quer dizer, os caras são charlatões? Cara, tem charlatões de todo lado, cara. Tem, se vê eu nem vou falar nada, mas se vê em alguns lugares aí um charlatanismo de médico de embelezamento, alguma coisa assim, e também vai tendo oftalmo. E a pessoa só procura isso porque tá precisando. Se tivesse na rede pública, pudesse ser atendido, tudo certinho, cara, legal. Mas não tem que recorrer aonde tá dando suporte para fazer isso. Tanto é que teve a recomendação aí, segundo a vereadora Áurea, do Tribunal de Contas, né, para que essas prefeituras contratem oftalmologistas, né, tá? Né? Demorou. A situação da saúde aqui na nossa região, infelizmente, ainda é pauta sempre. Infelizmente, a gente não gostaria de estar aqui falando sobre isso, problemas na Santa Casa de Itapeva, nossa Santa Casa, né? Santa Casa que é referência aí para o Brasil, né, sempre foi, e agora a gente vê nessa situação, é incompreensível como é que os nossos administradores não conseguem estabelecer um plano de ação, né, para resolver isso. É uma Santa Casa, um hospital que recebe demanda de toda a região e sofre com problema financeiro. Então, quer dizer, tem erro aí. Alguém está deixando de fazer o serviço de casa. Tem que trazer alguém da Irmandade, eu já tinha conversado, a gente tem que marcar um dia da Irmandade e vir aqui para falar sobre a Santa Casa de Itapeva. Concordo. Mas falar, não politicamente, e falar a palavra do povo. Não, Santa Casa tá devendo por quê? Porque tal pessoa roubou, porque tal pessoa levou um dinheiro, ou não repassaram o repasse, ou não tá vindo. O que tá acontecendo? A população precisa de uma saúde perfeita na cidade. Não pode pagar, né? O doente, o nosso doente, aquele que está precisando de atendimento, né, na Santa Casa, no pronto-socorro, né, no público, não pode pagar o preço por uma má gestão. Quantas pessoas não vai na farmácia e confia mais no farmacêutico, por quê? Vai lá na farmácia, pede o medicamento e o cara dá. Exatamente. Né? Do que ir na Santa Casa, vai na Santa Casa, fica lá 8 horas esperando com uma dor, cara, é difícil.
Continuando com o Pop News, Juliano. Bom, outro assunto também que bombou lá no Legislativo de Itapeva foi em relação aí ao IPTU, né, gente? A gente tem aquela questão lá do georreferenciamento. Aquele imbróglio todo lá, né? É o famoso voo mais caro aí que teve na história de Itapeva, segundo o vereador Tarzan, porque é o seguinte, a prefeitura, no período de pandemia, ela teve uma dificuldade para poder fazer a metragem das construções que estiveram na cidade. E aí foi contratado um voo, né, que foi feito ali na cidade, com dados do Google também passados ali, fizeram uma avaliação aérea, onde eles puderam, entre aspas, detectar ali áreas que foram ampliadas. Até casinha de cachorro, parece, né? Com base nesse voo aéreo, que acabou colocando ali puxadinha de ternite, casinha de cachorro, o que, na opinião do vereador Tarzan, é injusto, porque é um telhadinho fino. Mas, a casinha do Bilu, do Totó, então não tem como incluir como uma área de ampliação. Esse mesmo voo foi qual que fez pro IPGE lá do Pacova, que foi é o mesmo voo do prefeito, é o que fez o IPGE, foi emprestado o IPGE. Mas ó, a prefeitura emprestou o IPGE. Deu uma errada lá. Deu uma errada também lá. DK, aquele negócio todo, já virou Pacova, foi parar lá em Taquarivaí. Mas o que chamou a atenção é que esse voo, ele foi um voo milionário, custou caro pro município e infelizmente não teve a eficácia necessária para que ajudasse que o município arrecadasse ainda mais. O vereador Tarzan, ele tá apresentando uma solução aí na tribuna, né? Até tem um áudio dele para explicar um pouquinho melhor. A gente vai ouvir agora. Vamos lá, vamos ouvir. O voo acabou assim, é um negócio, porque às vezes a pessoa faz uma coberturinha de eternite fininha, né? Cobertura no tanque lá para não tomar chuva, né? E para mim isso não é área construída. Eu não considero. É diferente de uma garagem que você faz com material, né, de primeira, tudo certinho, mas não dá para cobrar. E o voo, ele pega tudo. A casa do Bidu, o Bidu é o nome do cachorro, né? Simbólico aqui, né? Também entrou no IPTU. Não dá. Eu acho que área construída é área construída. Esses agregados assim não pode ser considerado área construída. Então eu quero desenvolver um projeto nesse sentido, não estou inventando não. São Paulo fez essa lei, né? De o cidadão fazer um croquis, protocolar na prefeitura. Esse é o meu imóvel, essa é a metragem. Ele protocola um requerimento, a Secretaria de Obras monta uma estrutura, que não tem hoje, para conferir, e quem fizer o protocolo até 31 de dezembro de 2024, vão dar 1 ano e meio, quem fizer o protocolo, ele tem o perdão de eventuais multas e taxas, e conferindo o croquis dele, com o requerimento, batendo, a secretaria checando, é lançado um carnê de IPTU e ele vai pagar o IPTU no exercício de 2025. O que vai acontecer? A pessoa legaliza a sua situação perante a prefeitura, não vai ser penalizada e a prefeitura passa a arrecadar. 12h25, então, essa questão aí, o que vocês acham, meus amigos, hein? Bom, tá aí a sugestão do vereador Tarzan, então vai apresentar esse projeto de lei, onde, segundo ele já tem em São Paulo, né, o cidadão, ele vai poder fazer a medida da tua casa, onde ele realmente ampliou ali, vai levar à prefeitura, vai protocolar, e aí, assim, ele vai ter um perdão de juros. Então, realmente, aí é uma medida interessante, né, Juiz? E essa documentação serve também, claro, fotos, né? Tira foto, filma ali, tá vendo? Pô, coitado do meu cachorrinho que vou pagar IPTU por causa dessa casinha, aquelas histórias todas. Às vezes é um puxadinho, que nem se falou, uma telha simples ali e tal. Não aumentou a construção da residência, né? Mas eu vou te perguntar uma coisa de novo. As garaginhas que é feita lá no CDHU, quem vai pagar isso? Foi cobrar também a garaginha, aqueles monte de garaginha, que o Ministério Público já pediu para desmanchar também, né? Eu quero saber quem vai pagar as garagens lá que tem. Se ele sobrevoou lá por cima também vai ser cobrado, né? Não dá ideia pro Mário, não, hein? Eu sou um idealizador. Minha opinião é o seguinte: neste município sempre paga quem já está pagando. Sempre vai pagar mais quem já está pagando. Eu acho que se a gente fizer hoje, eu não sei como é que tá, mas até um tempo a gente tinha um levantamento das pessoas, os inadimplentes, aquelas pessoas que não são os que são isentos do IPTU. São os inadimplentes mesmo, que teriam que... Tem dívidas lá, tem dívidas há muito tempo. Uhum. É um dinheiro altíssimo que a prefeitura deixa de arrecadar, mas está lá essa pessoa que não paga e continua sem pagar. Agora a gente que paga,
Aí vem uma continha extra, aí vem uma taxinha extra. Entendi o que você tá falando. Parece que o cidadão de bem, aquele que pega o seu carnezinho, paga ali todo mês, esse pessoal é o mais penalizado. Exato. Sabe? Em vez da prefeitura fazer o trabalho difícil, que é ir atrás de quem realmente não paga e não tá nem aí, e encontrar uma forma de receber esse dinheiro, vem cobrar da gente. Que arrecadar vem atrás da gente que tá ali, tá se esforçando e vem cobrar a casinha do cachorro da gente. Ah, tá errado. Calma, João. Calma. Não, mas tem toda razão, né? Até o Pitoco pagando IPTU, agora lascou, não, piloto? Lascou. O difícil é você ter um lotinho, um cara chega lá, monta um barraquinho no seu lote e vem cobrando IPTU seu ainda, com construção ainda, cara. Não duvide. Não dei ideia, né? Não dei ideia. Olha, Fica dando ideia aí, tá vendo? Daqui a pouco você tá no quintal da casa, armou o guarda-chuva ali, opa, tá lá, já você vê saiu na foto do voo, pronto. E significa que se vê um drone voando assim, se dá uma sapatada nele pode derrubar o bichão, né? Atira e derruba. Tá louco, Atira! Cuidado na casa da Juliana, tome cuidado, que eu não estou pra brincadeira. Agora, 12:28 no município de Itapeva. Outro tema abordado pelo vereador Tarzan foi em relação à taxa de iluminação pública cobrada na cidade de Itapeva. Segundo o nosso vereador, é uma das mais caras da região. Vamos ouvir o áudio. Iluminação, bonito a iluminação, é uma coisa boa que eu elogiei aqui. Veja a conta lá, quando tá lá, R$ 24,76. É a contribuição de iluminação pública mais cara do Brasil. Sabe quanto que é Itararé? Itararé é 11, Tapetininga é 13, Capão é 12. Nossa, aqui, Itapeva, R$ 24,76, está lá na conta de luz. Aí, arrecadou, o ano passado, 7 milhões de reais. Pagou para a Electro de iluminação 3 milhões. Sobrou 4 milhões. É lógico que está gastando mais de 10 para trocar as luminárias, né? E produto bom aí, tudo. Agora que trocou, que já teve investimento, tem que abaixar, né? Eu estou com um projeto aí para fixar em R$15, que dá para manter. E estou esperando aí, conversando com os colegas aí, porque eu também não quero prejudicar. O plano de expansão já foi feito aditivo. Quero discutir com os colegas um prazo, né? Para a lei estar em vigor. De repente a gente pode compactuar aqui que entra em vigor em janeiro. Esse ano ele arrecada, faz tudo que tem que fazer. Em janeiro tem condição de cobrar os 15, que é o preço justo. 12:29, olha só que delícia de notícia, né? Então vem aí aumento, é isso mesmo? Então, a taxa de iluminação pública, a população que está nos ouvindo, é o seguinte: quem vê, o prefeito está colocando aí todas essas lâmpadas de LED, nós estamos pagando por isso. Não, isso é um incentivo do governo. Isso vem dinheiro do governo para eles poderem fazer tudo isso daí. Então, quer dizer, você não tem a obrigatoriedade, você não está pagando. E na intenção é o seguinte: você trocou tudo por LED, a intenção era baixar a conta, né? Então, se a gente tivesse sem ser a LED, tivesse com a outra lâmpada, a gente ia pagando quanto? 34, né? O dinheiro que eles estão arrecadando um pouco é para extensão em bairros que não tem iluminação. Então, eles têm que entrar com dinheiro para uma iluminação, fazer num bairro que não tem luz, na zona rural, né? É isso, mas a população também não pode ser sacrificada com esse valor, né? Concordo com o Tarzan, averiguar o que está acontecendo lá, quais são as extensões de iluminação pública que eles vão fazer, e a partir do ano que vem abaixar isso aí de novo para R$15, que é um valor que nem ele fala, que é um valor justo para a população pagar. É isso aí, então vamos seguindo, 12:30 agora, tá chegando notícias da GCM. GCM em ação. Sirenona, hein? Dá nada, hein? Uma última notícia então aqui, né, da parte da GCM. Ontem, por volta das 4 da tarde, a Guarda Municipal de Itapeva deteve uma menor em um estabelecimento comercial. E quem tem mais informações é o comandante Adriano. Por volta das 16h50, uma operadora do serviço social do nosso município deparou com uma jovem de 17 anos em um estabelecimento comercial no centro da cidade, onde há denúncias que esse estabelecimento comercial favorece a prostituição. Prontamente, essa agente do serviço social acionou a Guarda Municipal, que foi rapidamente até o local e indagou a responsável por aquele estabelecimento. A mesma disse que a menina já era o segundo dia que estava frequentando aquele local e que ela não sabia
que a jovem era adolescente. Sendo assim, foram acionados os órgãos de fiscalização municipal, bem como o Conselho Tutelar. Também foi localizado no interior desse estabelecimento um caderno, um bloco de notas, o qual trazia anotações relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas em nome da adolescente que lá estava. Sendo assim, todos foram conduzidos ao plantão policial, onde a autoridade de plantão, o delegado, tomou conhecimento dos fatos e deliberou pelo registro da ocorrência, tendo como natureza o artigo 241, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse artigo 241D fala de aliciar, assediar, instigar ou constranger crianças e adolescentes. E também o artigo 243 do mesmo diploma legal, que traz o seguinte texto: entregar produtos cujos componentes possam causar dependência, ou seja, bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. O fato foi devidamente registrado, as partes envolvidas serão investigadas, pela delegacia própria, e a adolescente ficou sobre a responsabilidade do seu tutor legal, ok? Caso se deparem com situações parecidas com essa, tenham alguma informação, podem estar ligando para a Guarda Civil Municipal através dos telefones 199 e 153. 12h33 na Pop FM, e agora a gente está recebendo aqui nos estúdios da Pop FM o pessoal aqui da Mãe da Vida, nosso querido Polaco. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Carlão. Tudo jóia. Seu microfone. Oi. Aí sim. Tava só um volume aqui um pouco. E a senhora Rose também, como é que a senhora está? Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, viu? Prazer é todo nosso. Vamos conversar um pouquinho sobre o Mãe da Vida aí, para saber como é que tá a instituição que faz um belíssimo trabalho. Isso a gente já sabe, mas saber como é que tá a situação aí atual do Mãe da Vida, Polaco. Boa tarde a todos os ouvintes, ao pessoal aqui da mesa entrevistadora. A Mãe da Vida veio passando por uma reformulação já há 2 anos, com a nova presidência, com a nova equipe de diretoria, e a gente está nos adequando. Da última entrevista para cá, tivemos avanços significativos, conseguimos todas as documentações inerentes da comunidade, as certificações, as CNDs. Então hoje a Mãe da Vida novamente está apta a receber recursos, apta a projetos, apto a toda as situações inerentes de uma comunidade terapêutica. Bacana, já comecei nesse assunto, mas vamos fazer apresentar melhor a Mãe da Vida, porque na verdade a Pop ela tá pegando na região toda, Explica pra gente o que é, como é que funciona, quais são os trabalhos realizados pela Mãe da Vida, para o pessoal todo conhecer um pouco melhor essa instituição. Legal. Hoje no Brasil nós temos 4 possíveis linhas de acolhimento para o público usuários de droga e alcoolismo. A Mãe da Vida é só mais uma das linhas. Nós somos uma comunidade terapêutica que acolhe um público voluntário que sofre com um problema de álcool e droga, É um acolhimento por um período de até 9 meses de um público voluntário e que não possua comorbidade específica agravada, que não necessite de um médico de plantão. A comorbidade, ou seja, a pessoa ela tem que estar, ou seja, não deve estar numa situação crítica de saúde, é isso? A grande maioria está, A dependência química e alcoolismo já agrava as situações, mas a gente fala assim: se ele tiver autonomia, entendimento, ele não tem históricos de suicídio, não tem uma depressão grave, não tem alguns agravantes psíquicos que necessite de um atendimento médico, a demanda médica dele tem que ser menor do que a própria dependência. Não que a dependência não necessite de um atendimento médico. Perfeito. Juliana? E você falou dessa mudança de direção agora, eu gostaria de saber como que foi essa mudança, o que vocês trazem
de novidade para nossa comunidade? O que vem de novo aí? Bom, a Mãe da Vida, ela passou por um processo de degradação com a gestão antiga, né? Com alguns problemas que agravaram as locuções entre nós, o poder público, o Estado, o governo federal e município. Desde o dia 30 de janeiro de 2022 que essa nova diretoria assumiu. Essa nova diretoria nada mais foi que a destituição do antigo presidente e o restante da diretoria permaneceu, né? Que isso é estatutário. As mudanças são que hoje nós temos realmente um processo, um programa de recuperação que até então não existia. Era uma coisa de entra e sai, sabe? Hoje a gente socorre os dependentes químicos partindo do maior princípio, que são as políticas públicas realmente, a especificidade de cada caso. Então as modificações são que hoje assim, nós temos um serviço padronizado, nós fazemos partes da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, hoje nós temos a RDC como o nosso maior regulamento, o marco regulatório das comunidades terapêuticas. Então hoje a gente obedece realmente o critério comunidade terapêutica, acolhedora. Quantos são hoje os atendidos? Hoje nós temos somente um programa, né, que é a subvenção nossa. O governo federal, através da extinta Senapred, hoje DACT, né, Departamento de Acolhimento às Comunidades Terapêuticas, de atendimento. E esse programa nos disponibiliza 60 vagas, 40 masculinas e 20 femininas. Hoje eu só tenho mais uma única vaga que vai preencher amanhã feminina, o resto, todas elas ocupadas. E essas pessoas que são atendidas, elas têm assim um padrão, são daqui da região, podem ser de outras cidades ou só aqui da nossa cidade, como é? Então, esse programa que nós temos com o governo federal, eu posso acolher brasileiros voluntários, inclusive estrangeiros que morem no estrangeiro e que venha, mas é do Brasil inteirinho, eu posso acolher. A porta de entrada geralmente é o CAPS-AD, porque é um apoio logístico, porque eles vão fazer toda a triagem, exames, perfil, entender se a demanda antes de chegar para nós é clínica ou acolhedora, né, de nível social. Mas eu acolho, hoje desses 60 nós temos 33 municípios sendo assistidos. Bastante diversificado, né? E como é que é trabalhar com esse pessoal, hein? E assim, eu vejo vocês aqui, pessoas, né, como nós e tal, e vejo que tiram esse tempo, né, da vida para se dedicar a um trabalho como esse. Qual que é o maior desafio nisso? Eu costumo falar para as pessoas que assim, para mim não tem sido um desafio, tem sido um processo inclusive de recuperação. Eu sou um dependente químico em fase de recuperação. Maio completou 24 anos da minha sobriedade. Passei pela Mãe da Vida, eu fui um acolhido, tive outras internações, mas foi a Mãe da Vida, o processo que me apresentaram, que era o antigo Daytop, que me fez mudar os meus padrões, porque a dependência química também é comportamental. Não adianta eu parar de usar a droga, mas continuar com os mesmos comportamentos que a função adictiva me trazia. Então trabalhar com eles é extremamente gratificante. A Organização Mundial da Saúde diz que a cada 100, um vai parar. E a gente tenta, no decorrer do processo terapêutico, estimular esse que seja os 60, você seja o 1. E você tem um índice, assim, disso? Hoje, né, no mês de julho, a gente fez o fechamento, foram 412 acolhimentos desde janeiro até agora. Então tem as altas terapêuticas, as desistências, tem as altas administrativas e tem as altas que nós chamamos terapêuticas, que são aquelas que a pessoa conclui e volta para o trabalho, volta para a família. Nós já conseguimos, deste número de 412, só neste ano 16 conclusões. É um número expressivo para o ano. Em comparação com outras entidades, assim, você acha que a nossa aqui está se sobressaindo? É importante falar que Itapeva, assim, ela tem uma malha acolhedora funcional. Nós temos o CAPS-AD aqui, que é uma das coisas que eu discuto muito. Eu não sei como é que criaram, quem foi que fez o CAPS-AD ser naquele local, né, que ele funciona aqui na final.
Quando a OBID começou a construir, quem fez o levantamento, por que tinha que ser ali? Porque nós temos uma questão territorial. Então, quem é da Santa Maria, usuário, e precisa frequentar, às vezes tem uma dificuldade muito grande de acessar o equipamento, porque vai passar ali pela raia. E ali existe uma dificuldade de relacionamentos do usuário de lá com o usuário da Santa Maria, e assim sendo com os demais. Mas nós temos uma rede que funciona, que o médico atende, que nos encaminha, que nos dá suporte. O CAPES agora está oferecendo, inclusive, atendimentos dentários lá dentro. Então existe uma rede pós-tratamento que funciona. O município, ele é privilegiado por ter tudo isso, e nós temos um número, né, muito grande de munícipes que dá a nós o direito de ter o CAPES-AD. Porém, a gente percebe que, assim, grande parte da população não entende a especificidade do serviço. E isso é extremamente importante, porque às vezes eles falam, a Mãe da Vida, o cara pediu ajuda, não levaram ele para a Mãe da Vida, mas ele não é perfil meu. Porque Itapeva, na última reunião que nós tivemos na Câmara, foi inclusive falado, Itapeva, infelizmente, é um oásis. Ninguém sai do município pequeno para ficar no município grande para ficar numa praça do município pequeno. Mas da praça do município pequeno para ficar no município grande, ele vai. Eles têm os faróis onde pedem, né, dinheiro, eles têm uma cultura, o povo itapevense é extremamente amoroso, né, e empático, ajuda, e essa ajuda não é tão saudável. Nem sempre, em alguns casos, é melhor deixar para quem realmente é competente para fazer, né, estender essa ajuda aí. Exatamente, mas nós temos realmente dentro do município uma rede protetora que tem auxiliado e tem trabalhado. Hoje nós temos o Valdo Salva Vidas, que é o mesmo público nosso, né? Mas ele tem uma abordagem onde ele prima, inclusive, para que a pessoa não use mais o tabaco, que é importante, porque tem algum grupo que chega até mim para um acolhimento, mas ele tem o desejo de parar de fumar. E ele não vai conseguir parar de fumar com o grupo que eu acolho que fuma. Então é legal o Val atender. Nós temos o Berceba, nós temos o ambulatorial CAPES-AD e temos a Mãe da Vida. Então Itapeva, assim, tem um potencial enorme para acolher e tem uma equipe muito preparada para acolher. A grande maioria da parte Mãe da Vida, Salva Vida e Berceba foram pessoas que passaram pelo problema. Então eles conseguem reconhecer com um olhar mais amplo toda a dificuldade do indivíduo. Agora, a pessoa que precisa de ajuda, vamos falar com essa pessoa que está ouvindo agora, de repente é uma esposa ou é a própria vítima, né, do vício, e sabe que precisa de ajuda, né, ou, né, imagina que sim, porque muitos até, né, afastam um pouco esse pensamento, essa coisa de vou buscar ajuda, acabam permanecendo ali naquela situação, né, do vício e tal. O que você pode falar para essa pessoa agora, assim, você que já passou por isso, sabe a dor que é, né, de ser um viciado em álcool, em drogas e tal. O que você pode falar para essa pessoa? Qual é o seu chamado? Então, a melhor parte de tudo isso é entender que o município oferta todas as demandas necessárias para que esse indivíduo chegue a um local correto. O município tem contratos e convênios com clínicas fora do município, que o município não oferta. Mas assim, para a família, não desista do seu dependente. É a única fonte de acesso que ele tem para uma futura recuperação, porque a grande maioria não reconhece isso, né? Nós somos taxados, eu fui muito taxado de vagabundo, de sem vergonha, eu era extremamente violento, era briguento, então algumas pessoas chegaram inclusive a desistir de mim. A minha mãe, em determinado momento, falou que assim, eu pedi um prato de comida, ela não me deu, pediu para mim pedir no tráfico, vá pedir pro tráfico, né? E quando isso ocorreu, eu percebi que eu já não tinha mais apoio, que eu não tinha ninguém, que eu não tinha auxílio de ninguém. Pode desligar, fica à vontade. Tocou o telefone aqui do nosso entrevistado. Aqui tudo é ao vivo, né? Ou pode atender também, né, piloto? Pode já entra no meio aqui. Então, mas Polaco, fique tranquilo que o tom do seu celular tá tudo bem. Agora, do piloto... O piloto chegou chegando. O piloto daquele telefone de disco, assim.
O vizinho de cima falou alô? Não ouço. O vizinho de cima falou alô, foi Não boa. ouço, pessoal, desculpa. Tá ótimo, mas continua. Assim, é extremamente importante que essas pessoas Agora é da Juliana. Não é não. Fui dar uma olhadinha na pauta. Não, mas nós vamos continuar com o programa. Fiquem na sintonia, por favor. Vamos lá. É extremamente importante que a família não desista, porque ele é o ponto de acesso. A grande maioria do dependente químico, ele só vai ter a família para esse pedido de socorro. Ele vai encontrar na família. Nós temos hoje abordagens que são feitas pelos CAPs, são feitas pelo CREAS, pelo CRAS do município, e cada abordagem é para um tipo de situação. Mas existe aquela demanda voluntária, aquele que o pai fica vendo, que existe aquela estrutura familiar e que já está ficando desgastada. Procure ajuda. É extremamente importante que na primeira percepção do uso façam uma avaliação desse indivíduo, porque às vezes pode ser só uma rotina, né? Nós temos assim uma pesquisa feita há uns tempos atrás que 95% de toda a população vai conhecer o álcool e a droga. Só 5% desses 95% é que vai desenvolver a doença. Então existe uma crença muito grande que todo mundo que bebe ou todo mundo que vai usar droga vai se tornar um dependente. Não! Nós temos aí um grande número dentro de faculdades universitárias que fazem o uso, mas não necessariamente se transformarão num usuário crônico, doente. Eles vão parar em algum momento, até por conta da formação, por conta da ideia ou por conta do grupo, da vivência entre o grupo, eles vão parar com o uso por si só. Alguns vão desenvolver a doença. E é esses que a gente precisa ter um olhar mais apurado. É esse que a família precisa estar junto ali, encaminhar, não ter vergonha da situação, porque ela não escolhe. Não é o branco, não é o negro, não é o pobre, não é o rico. Não existe. A dependência química, quando instalada, ela vai levar todos à mesma situação. Mas ela não vai escolher a classe social. Então é não se envergonhar de pedir ajuda, de procurar ajuda e, principalmente, a ajuda capacitada. Tá, o Polaco, você disse logo no início que de certa forma tem aumentado o número de procuras de internações, né? Sim. De uma certa forma. Tá, a que você deve isso? As pessoas estão buscando mais ajuda ou está aumentando o número de dependentes no país? Por quê? Tem que considerar também uma questão que é cultural, né? Então as drogas, elas estão mais acessíveis, elas estão mais difundidas do que há anos atrás e futuramente será mais ainda, né? Então eu estou tentando só fazer uma análise sobre o que você falou no início e o panorama que a gente vê hoje no país. É importante falar que assim, a droga por si só não vai acabar nunca. Isso é uma utopia. Mas está sendo difundido um pouco mais, né? Fala muito a questão de liberação da maconha, disso. Algumas pessoas criam algumas crenças e já são meio enfáticos de falar, eu sou contra, mas precisa fazer um estudo, porque assim, a maconha em si, ela realmente é problemática, ela vai causar algumas outras doenças, esquizofrenias, alguns problemas, algumas disfunções. Mas um dos componentes da maconha, o canabidiol, ela é importante sim para a medicina, ela tem feito alguns resultados. Mas o que acaba acontecendo, que eu sempre falo, a vulgarização, a romantização do uso é que tem feito um grande número de pessoas a virar um doente. Porque eles acham que é a solução de todos os problemas, né? Porque ela é realmente onipresente, a droga. Você usa para um efeito, mas ela te tira a fome, ela te deixa um super-herói, ela te deixa um cara sacado, sabe? Aquele cara que vai pra balada, ele é extremamente introvertido, mas ele toma um litrão ali de pinga, ele fica o cara mais galã, ele se sente a última bolachinha do pacote. E era realmente uma questão muito latente cultural. Nós tínhamos, por exemplo, dentro da igreja, você vai numa quermesse, quentão, vinho quente, cerveja, os bingos permeados isso. Hoje a própria igreja já tem pisado, entendido da gravidade da doença. Você não encontra tanto isso. Era normal, inclusive, você romantizar na família isso. Uma criança de 1 ano foi batizada, a festinha tinha que ter churrasco, cerveja, bolinho, bolo, salgadinhos e tudo. Acabou a bexiga, acabou o bolinho, acabou a coisa,
vai todas as crianças dormir. Papai, mamãe, vamos fazer uma vaquinha para comprar um pouquinho mais de cerveja. Então era uma coisa realmente que ficou enraizada no núcleo familiar. Mas tem se perdido bem esse aspecto, porque hoje todo mundo, eu uso inclusive a falar a palavra pandemia. Isso está universalizado no mundo inteiro, isso. Basta a gente ver a Cracolândia, quantos governadores, quantos prefeitos passaram por ali e não consegue amenizar sequer a problemática que está lá. Nós estamos vendo agora o município de São Paulo, junto com algumas ações do estado, fazendo uma dispersão daquilo. Vai parar? Não vai parar, só vai mudar o lugar. Então isso tem crescido e tem aumentado por várias razões. Ele não é só um problema social, não é um problema só de médico, não é um problema, é um problema da sociedade também. A gente precisa começar a ver isso como um problema, porque alguns pais ainda toleram o filho chegar em casa com uma cervejinha e falar, não, é legalzinho. Do legalzinho para uma gravidade é uma linha muito tênue. Eu acho que vou discordar de você agora até um pouco, Polaco, porque nesse tempo aí que eu tenho trabalho também conhecendo muitas pessoas, muitas entidades, muita situação aí na cidade de uma forma geral, e eu não vejo que tem diminuído essa questão dos pais influenciando os filhos a beberem ou a taparem o sol com a peneira, tá vendo que o filho tá saindo, tá indo pra balada, tá se embriagando, mas tá tudo bem, né? Os pais às vezes numa tentativa de não entrar em atrito com aquele jovem, porque às vezes ele acaba ficando violento, a gente sabe, né? Ou agressivo de alguma forma, de forma verbal mesmo às vezes, né? Mas eu acredito, embora a gente saiba que existe esse problema social, eu vejo muitos pais em todas as classes sociais ainda tapando os olhos, fazendo de conta que nada está acontecendo. E é como eu sempre falo, né? A gente pode ignorar a realidade, mas não dá para ignorar as consequências de se ignorar a realidade. Mas se me permite só complementar, né? Tem essa questão, realmente, você tem toda a razão. Mas ao mesmo tempo também tem um grupo social do jovem, né? Então a grande maioria deles, infelizmente, do cigarro, maconha e outras drogas mais pesadas, né? Então a vida do jovem hoje é muito mais perigosa, estão entendendo? Tem muito mais perigos. Acredito nisso. Porque esses perigos são, como você bem disse, né? Eles são romantizados, é legal, é mó vibe bacana. Quem não pertencer àquele grupo, pra pertencer ao grupo, eu tenho que entrar nessa porcaria, né? Então, a vida do jovem hoje é muito mais difícil mesmo. E a vida dos pais é muito mais difícil. Idem. Né? A base familiar. Complementando o que eu estava falando, né? E eu vejo também que assim, na realidade, hoje é tudo muito claro, é tudo mais noticiado. Antigamente já era mais às escuras. Mais velado. Era muito mais seguro. Os pais tinham muito mais controle da situação do que hoje. Hoje, por uma questão de prevalecência em alguns grupos, os jovens estão indo sem saber nem o que é. Tô indo e pelo amor de Deus, tá, skatistas, não é só fazendo uma analogia aqui. Mas assim, para mim entrar naquele grupo, se aquele grupo de skatista todos bebem, eu vou ter que beber. Porque senão eu sou ali mesmo, eu já sou abandonado. Já vou ficar rejeitado. Rejeitado naquele grupo. Então, o que eu falo assim, dentro das famílias, alguns protocolos realmente acabaram. Mas por conta da pandemia, o povo tá saindo tudo das casas de novo. E isso tem aberto muitas possibilidades, inclusive deles não entenderem que muita gente adoeceu na pandemia não pelo Covid. Doenças psíquicas, comendo demais, usando o telefone demais, depressão, porque foi muito restrito aquilo. E o que liberta eles? O álcool, a droga. É se sentir pertencente a algum grupo sem regra, sem nada, estar ali, eu vou naquela vibe. Esta é uma situação extremamente preocupante realmente, e isso é o que tem feito mudar. Sem contar que assim, Itapeva também é um paraíso. Hoje nós somos a 16ª região, embora não tenhamos todas as secretarias aqui, né?
Mas o acesso ao município é grande. Nós temos a rota hoje, o Danilo veio esses dias falar aqui, nós somos realmente a rota do tráfico, sim, nós estamos aqui incluídos. O K9 já está aqui. Sério? Opa! O que é K9? É a nova droga que eles estão... Nossa, a pessoa é um zumbizaço mesmo, Então, uma destruição total. A pessoa Mas fica tinha que ser, na minha opinião, essas drogas tinham que ser letais. Tinha que experimentar, experimentou, morreu. Deus o livre. Porque aí ninguém ia experimentar. Não vai experimentar, vai morrer, não vai experimentar. Exato, é isso. O problema da droga é que ela não mata. Acho que ela fica judiando, fica matando aos poucos. A base familiar e religiosa também acho que faz um pouco da falta aí de uma pessoa. Bom, a gente tem poucos minutos aqui e a gente queria conversar um pouco com a Rose também, nossa querida Rose que tá aí. É um prazer imenso estar aqui, agradeço pelo convite, né? Bem-vinda. Então, gente, a questão é bastante complexa, né? Muito. Eu sou assistente social de formação, né? Serviço social, e estou na comunidade terapêutica há quase 7 anos. E assim, eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo aquele lugar, né? Eu não sei se vocês conhecem, já foram lá? Já fui. Ai, que bom. Então, eu amo estar naquele lugar. E o público que a gente atende, gente, é um público assim, quando eles chegam até nós, eles são muito julgados, né? Assim, de uma forma geral, por toda a sociedade e pela família também, né? E por eles até, né? Isso, o Polaco teve uma fala ali, quando a gente faz, que eles chegam para o nosso acolhimento, a gente faz uma entrevista, uma anamnese, né? Então a gente vê muito, eles relatam, eles são taxados de drogados, maconheiros, vagabundos, bêbados, né? Mas na verdade, assim, eles chegam, né? A droga, ela tem uma capacidade assim tão horrível. Eu acho assim, eu tenho certeza, é devastador na vida do ser humano. Porque ele perde a identidade, ele perde o brilho no olhar, né? É o que eu falo, vai matando aos poucos. Isso, não tem esperança, não tem expectativa, né? Sem contar a questão do vínculo familiar, né? Muitos chegam lá com vínculo conflituoso, preservado, e outros assim sem contato nenhum com a família. E o que é importante, né, que todos saibam, a dependência química, ela é uma doença, né? Ela tem um código internacional de doença, porém a maioria da sociedade, da família não tem esse conhecimento, né? Eu tive um relato de uma amiga minha, um dia nós nos encontramos no banco e naqueles minutinhos conversando, ela falou, você está trabalhando onde? Eu falei, eu trabalho na comunidade terapêutica Mãe da Vida. Ela falou, nossa, mas você tem coragem de trabalhar lá? Então, o que acontece? As pessoas que não conhecem o nosso trabalho, que nunca foram lá, por isso que é importante, vai conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa equipe, né? Porque é um olhar, assim, complicado. Eu falei, não, porque o que eles pensam? Que eles vão chegar na comunidade, vai ter lá gente caído, babando, e não é nada disso, né? São pessoas que estão em busca ali exatamente, de se livrar daquilo. Pessoas que têm trabalho, né? Que têm família, e para eles é muito difícil ir para um acolhimento. Por quê? Para começar, que tem que deixar a maledita da droga, né? Deixa a esposa, deixa os filhos, deixa os pais, os irmãos, o trabalho, é bastante complicado. Então a gente procura assim realizar o nosso trabalho assim com muita dedicação e com muita responsabilidade, né? Porque nós temos pessoas que chegam lá, às vezes a família vai acompanhar, às vezes a família não vai, às vezes a pessoa chega ali no nosso portão, tem acolhido que chega assim, tipo, com a roupa do corpo, né? Descalço. Sim. Então, é difícil demais. Isso, e a gente tem que devolver para eles, né? A dignidade. Isso, né? A dignidade, né? Perfeito. Poder mostrar para eles que existe um novo horizonte e que o tratamento possa ser para eles assim um divisor de águas, o antes e o depois. Porque a gente fala muito para eles, por exemplo, tudo que a gente fez de errado lá no nosso passado, a gente não consegue voltar lá a consertar, né? E quando se fixa muito no futuro, mas como que vai ser quando eu sair daqui, para onde que eu vou, não tenho para onde ir, não tenho trabalho, então causa uma ansiedade. Então o nosso lema lá na Mãe da Vida assim é só por hoje, né? Perfeito. Dona Rose e o nosso querido Polarco também, te agradece imensamente. O tempo está super apertado, é um papo muito bom de se conversar, né? Até porque as pessoas também aprendem ouvindo vocês, têm tanta experiência, né? Cuidando de pessoas que têm esses problemas aí, como você bem disse, uma doença, né? Infelizmente. E felizmente que tem como sair também, exatamente, né? Que vocês têm, vamos dizer assim, muitos casos aí maravilhosos de pessoas que se recuperam, né? O próprio Polarco mesmo é uma pessoa que hoje, puxa vida aí, né? Uma super cidadão aí que tá ajudando as pessoas, né?
A gente agradece imensamente, o tempo está super apertado aqui. Muito obrigado, Polaco, pela participação aí. Pop FM!